Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca volte para nós. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Amém. Convido todos vocês a estarem conosco, permanecer num culto de transmissão à palavra de Deus, ao nosso culto de adoração e de louvor ao Senhor. Tem já ocorrido já alguns domingos, desde que deixamos de estarmos presencialmente na igreja, e hoje eu dei uma invertida na filmagem para a gente ver um pouquinho lá no fundo, né? Como está a igreja e como isso pesa, mexe com a gente, né? Mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ainda que a gente faça algumas perguntas e não tenha as respostas, mas assim mesmo a gente prossegue com segurança no Senhor, porque Ele conduz, Ele controla todas as coisas. O nosso papel é nos adequar, o nosso papel é continuar transmitindo a palavra de Deus, pregação, evangelização, tudo que estiver nas nossas mãos, para alcançarmos todos que estão sedentos e famintos de Deus, principalmente nesses dias que o mundo inteiro se encontra abalado, e não é diferente a nossa realidade como Brasil, brasileiros, a nossa pátria, a nossa nação. Nós também sentimos o impacto, mas temos uma segurança, temos um refúgio forte, seguro, que é o Senhor. Você pode me perguntar, pastor, e como eu posso encontrar Deus como meu refúgio? Eu sempre falo para você convidar Jesus a entrar no seu coração.
entrar e fazer morada no seu coração. Confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Isso com a sua boca. E você crê no seu coração. E aí você obterá a salvação de Deus. Deus irá de encontro a você. Isso eu tenho plena convicção. Então, todos os irmãos que estão nos acompanhando agora, permaneçam conosco, famílias. Vamos ter esse culto, esse período de adoração ao Senhor, de louvor ao nosso Deus, de proclamar todas as suas maravilhas. Se você puder agora, curve a sua cabeça, faça a sua oração de gratidão a Deus, de adoração, de contrição. Eu não sei como foi o seu dia, mas muita correria. Então faça. Você está em casa, você está em família. Então faça a sua oração do seu jeito, cada um, as crianças, os jovens, os casais, maridos, esposas, filhos, todos orando. É uma oportunidade que a gente tem. Faça a sua oração em voz audível, em voz silenciosa, mas tem agora esse momento para você parar e refletir. A única diferença no culto é que estamos distantes uns dos outros, né? Estamos nas nossas casas, mas o culto é da mesma forma. É cada um oferecendo a Deus aquilo que tem de melhor para dar. A intercessão, o clamor, o louvor através do cântico, do hino, a entrega das nossas vidas, aquele que governa sobre tudo, sobre todas as coisas. Então fique conosco. Pai, obrigado porque a Tua palavra tem sido absoluta, ela é fiel. E eu peço no nome de Jesus que o Senhor chegue a todos os corações agora. Eu peço que o Teu Espírito Santo esteja usando as nossas vidas, a transmissão, que tudo esteja bem, a imagem, o vídeo, o som, para o bem maior, que é chegar chegar a cada um de uma boa qualidade, e que eles possam entender aquilo que o Senhor tem para transmitir. Então, abençoe e continue abençoando as nossas vidas, para que a gente persevere, para que a gente possa permanecer firme, independente da circunstância. Eu te louvo, te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, sejam todos bem-vindos, tá? Irmãos, irmãs, liderança da igreja, presbítero Dione, presbítero Alberico, famílias. Eu falo esses nomes porque eles estão representando toda a IPB em Santo Anastácio. Temos irmãos de outras denominações também. Hoje pela manhã, o nosso querido irmão Maurão esteve conosco. Então, vai um abraço para o Maurão e toda a família. Então, todos os demais que estão agora entrando, que a graça de Deus seja abundante, tá? A gente esteve explicando o porquê não interagir, porque eu estou sozinho, né? O celular, e mesmo a gente estando aqui com o notebook, mas acaba tirando a nossa atenção, e eu não quero isso, os irmãos também não querem. A nossa mente tem que estar focada naquilo que a gente preparou, que Deus colocou no nosso coração. E eu espero que chegue até você também e o seu coração esteja aberto para receber tudo aquilo que Deus tem para o Senhor. Se você puder, abra sua Bíblia no livro de Salmos, no meio da Bíblia, Salmo 121, é um clássico, é um salmo popular, Salmo 121, já lembrando aos irmãos, todos que querem curtir, compartilhar, com a motivação de levar a palavra de Deus aos familiares que estão em outros lugares,
a outros irmãos. Então faça isso, compartilhe, é uma forma da gente divulgar o Evangelho através das nossas vidas, tá bom? Salmo 128. Salmo 128 é um dos preciosos salmos de Davi. Salmo 128. Temor de Deus. Desculpa, não 128. 121. Deus, o fiel guarda dos homens. Salmo 121. Deus, o fiel guarda dos homens. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua vida e a tua entrada, desde agora e para sempre. Salmo 121, todo salmo, são 8 versículos falando do fiel guarda de Israel, do fiel guarda dos homens. Deus guarda todos os seus filhos, Deus guarda todos aqueles que põem nele a confiança, tá? Então eu estou entendendo aqui que o nosso culto está bem de áudio, está bem também de imagem. Então Deus abençoe todos, tá? Então ok para vocês, famílias, corações, familiares nossos que estão nos acompanhando. Vai um abraço muito especial para todas as famílias que estão conosco, todos os corações que estão conosco nesse momento. Permaneçam. Nós vamos ter agora um período de louvor. Antes, eu vou estar fazendo uma oração. Pai, conceda-nos agora a bênção de poder louvar o Teu nome através dos cânticos e poder falar a todos que o Senhor é bom, que a sua misericórdia dura para sempre. A misericórdia do Senhor se estende de geração em geração. Então eu te peço, Pai querido, que os teus desígnios, os teus propósitos, não os nossos, não a nossa vontade, mas que a vontade do Senhor seja estabelecida em todo lugar, em todos os corações, para o bem, no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar a Deus, cânticos. Depois desse louvor, nós vamos ter um período de oração. Então eu vou pedir que todos que têm motivos de oração, eu vou estar aqui buscando discernimento para alcançar a todos, de acordo com a necessidade de cada um, e vamos louvar com os cânticos e após uma oração. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Com quem te fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei.
ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Com quem te fui ajudado, tua salvação tem me alegrado, e hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, eu te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei. Todo tempo te louvarei, em todo tempo te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, eu te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Muito bom, graças a Deus. Esse próximo é o Reina em Mim, um convite de Deus, tá? À medida que estiver tudo legal, você vai dando um like aí, tá? Se você gostar, dá um coraçãozinho, um amei, e aí a gente vai continuando aqui mais seguro na nossa transmissão. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou.
Amém. O Senhor reinando em nossas vidas, né? Ele é a nossa salvação. Cantamos no primeiro hino, no primeiro cântico, que Ele é a nossa salvação. Não há salvação em nenhum outro. O Senhor é reto. Mais um cântico. Depois desse, eu vou fazer uma oração. Não saia, permaneça conosco. Adore ao Senhor em espírito, em verdade, te adorando, te adorando, em espírito, em verdade, te adorando, te adorando, Rei dos reis, e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis, e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Ministrando louvor, onde flui o amor, ministrando amor. Aleluia. Vamos orar. Esteja agora se preparando o seu coração, a sua vida. Um tempo agora de intercessão, orar pelos enfermos, todos os que estão doentes. Você esteja comigo, os pedidos de oração, que você está com você, que você tenha a liberdade também de compartilhar aí conosco, familiares. Vou orar por familiares meus, familiares da Margarete, que tem pedido oração, alguns irmãos que a gente tem encontrado, temos conversado. Eu comentei hoje pela manhã o falecimento de um irmão do pastor Haroldo. Pastor Haroldo, para aqueles que não conhecem ou não sabem, ele foi pastor aqui na nossa igreja. Hoje ele se encontra na congregação presbiterial em Porto Primavera. E hoje, um irmão dele faleceu, vítima do coronavírus. Então, irmãos, vamos orar pela família do reverendo Haroldo, muitos familiares. Então, esse irmão dele estava em São Paulo, vítima do vírus, não resistiu e veio a falecer. Então, que Deus conforte todos os corações.
Convido você agora para juntos orarmos. Se você está em família, também eu peço que nesse momento de intercessão você esteja orando pela igreja, orando pelo Brasil. Hoje foi um dia de jejum, tivemos falando sobre o comunicado do nosso presidente Roberto Brasileiro, presidente do Supremo Concílio. Então vamos orar, continuar em jejum, em oração, e que Deus nos conceda vitória diante dessa pandemia. Vamos orar. Pai, obrigado pela noite, uma noite especial que nós nos encontramos na Tua casa, um tempo todo nosso que consagramos ao Senhor Jesus. Eu peço, Pai, que a graça do Senhor seja abundante agora em todos os corações, aqueles que chegam a Ti para apresentar o seu motivo, a sua petição. Eu peço que o Senhor estenda a Tua mão, seja como de fato o Senhor é, gracioso, misericordioso, e pode resolver qualquer problema na nossa vida. Peço por pessoas que talvez não sejam crentes ainda, mas que tenham a liberdade, o prazer de estar conosco. Então estenda, Senhor, estenda a Tua graça sobre essas vidas através da nossa intercessão. Doença do físico, esteja curando de qualquer enfermidade, doença da alma, seja qual for a enfermidade, o Senhor é o Senhor que cura, o Jeová Rafá, cura de toda doença, de toda enfermidade. Faça isso, Pai, no nome santo de Jesus. Oramos por aqueles que estão nas UTIs, por diversos motivos, mas principalmente por esse vírus, o Covid-19. Então esteja agora, Pai, fortalecendo o organismo e trazendo a cura, Pai, a resistência, e trazendo a cura a todos que urgentemente precisam do poder, da manifestação do poder do Teu Espírito Santo, Pai. Eu não oro no meu nome, mas eu oro no nome de Jesus, nome sobre todos os nomes. Seja qual for outro problema, financeiro, como somos afetados, o mundo, o nosso país, estive falando de todos os trabalhadores, principalmente os autônomos. Deus, seja suprimento, como o Senhor foi com Elias, fazendo o corvo dar o alimento, o ribeiro dar a água, que o Senhor faça com esses que estão sendo provados também nessa parte. E também o texto que pregamos uns domingos atrás, Mateus capítulo 6, a partir do verso 25, que nós não devemos andar preocupados com o que havemos de comer, de beber e de vestir. Eu sei que eu posso me encontrar numa situação mais confortável, outros numa situação mais bem delicada, mas não existe diferença. Todos nós somos provados e nós precisamos ter confiança no Senhor. Nós precisamos nos achegar ao Senhor. Eu não posso me queixar, eu não posso reclamar. Nós não podemos ter esse tipo de atitude. Então nos abençoe no nome de Jesus, Pai. No Teu nome, amém e amém. Vamos agora à palavra de Deus. Abra sua Bíblia. Marcos, segundo Evangelho. Primeiro o Evangelho é Mateus. Você vai abrir no segundo Evangelho, segundo livro do Novo Testamento. Marcos capítulo 4. Abra a sua Bíblia.
Marcos 4, Jesus acalma uma tempestade. Eu vou destacar aqui alguns versos para ganharmos tempo e também para que você fique conosco. Então, primeiro verso, 38. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Marcos, capítulo 4, foi lido 38. Agora nós vamos ler o verso 40. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Agora verso 41. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa leitura foi feita em Marcos capítulo 4, nós destacamos o verso 38, o verso 40 e o verso 41. Mas vamos meditar do verso 35 em diante, do 35 até o 41, é a narrativa da tempestade que ocorreu quando Jesus estava no barco com os seus discípulos, mas ele estava dormindo. E os seus discípulos, eles ficaram aterrorizados. Vá na sua Bíblia, olhando na sua Bíblia, no 35, diz naquele dia. Se você voltar, Jesus no capítulo 4, ele está falando sobre as parábolas do reino. Então está ensinando os seus discípulos e a multidão que ali estava, e o objetivo é, através dos ensinamentos, trazer maturidade na fé, dar a eles conhecimento e a oportunidade de exercer a fé quando tiverem a oportunidade. E Jesus não era só um rabi, só um mestre, como os demais. Ele era Deus presente, o Emanuel, o Deus conosco, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso. Óbvio que Jesus abriu mão da sua onisciência, porque ele se fez carne para passar por todos o processo que nós passamos, seres humanos, que a gente passa e que a gente vivencia. Tempestades é uma delas. Então, o dia aqui, naquele dia, o dia anterior, ou o mesmo dia em que Jesus estava ensinando. E já era tarde, no versículo 5, quando eles passaram para outra margem do mar, mar da Galileia, em uma margem Galileia, no outro Hebrom. E era comum ter tempestade no mar da Galileia, porque o mar ficava entre montes, e aí ocorria muitas ventanias, e as ventanias, então ela seguia o curso do rio que estava entre montanhas. Então era muito comum ocorrer as tempestades. Embora isso fosse costumeiro, também é do nosso conhecimento que os discípulos de Jesus eram pescadores, homens experimentados e conheciam muito bem o mar, mas aquela tempestade, ela foi diferente, aterrorizou o coração dos discípulos. Não era algo costumeiro, não era algo comum. Por exemplo, há tempestades, há vendavais, que pode lá no campo derrubar o celeiro, mas há algumas tempestades que pode vir e destruir os celeiros, destruir os animais, a plantação, destruir a casa do proprietário. Então é altamente devastadoras. Meus queridos, nós temos que estar preparados na vida para as tempestades. Jesus, ele tem nos ensinado, e um dos motivos é para nós, em momento oportuno,
aplicarmos a fé, aplicarmos a palavra de Deus, a nossa confiança nele. Nós não estamos isentos de tempestades. Há um cântico que nós conhecemos aqui na igreja, a Delma Creuza já cantou, e fala: quando a tempestade vem, tudo se transforma. Então, às vezes está bonança, está tudo bem, mas de repente vem aquele problema que mexe, que abala com a nossa estrutura. Mesmo a gente já tendo passado por algumas situações difíceis na vida, mas vem aquela que mexe novamente com a nossa estrutura. Mesmo Deus nos dando habilidades, maturidade cristã, mas nós não estamos isentos de sermos atingidos e mexer com as nossas bases, com a estrutura da nossa fé. Jesus despede a multidão, os seus discípulos levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Então Jesus, despedindo a multidão, mas mesmo assim havia outros seguidores. E aí 37 diz que levantou-se, estava tudo tranquilo, mas de repente levantou-se grande, um enorme temporal de vento. As ondas, elas cresceram, e elas cresceram em força, em tamanho e em força, e arremessavam contra o barco. Especificamente o destaque é o barco dos discípulos, aonde Jesus estava com ele, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Então era uma situação de risco, era uma situação perigosíssima. Dentro dessa passagem, nós temos o hino 254, Mestre, o mar se revolta, e nesse hino diz: não se te dá que morramos, se a cada momento estamos prestes a sossobrar, a sucumbir. Então, Mestre, o mar se revolta. Meus queridos, dentro desse tema da tempestade, de um mar revolto, eu gostaria de destacar e de trabalhar com vocês nessa pregação, nessa reflexão, 3 perguntas que o texto nos oferece. 3 perguntas que o texto nos oferece. A primeira pergunta, ela é feita pelos discípulos de Jesus. A primeira pergunta, ela é feita pelos discípulos de Jesus, está no verso 38, no final do verso: Mestre, não te importa que pereçamos? A pergunta de Jesus, a pergunta dos discípulos para Jesus é: não está vendo? Você não está preocupado? Nós vamos morrer. O Senhor não está preocupado com isso? O fato de que todos nós vamos perecer, vamos sossobrar nessas águas, nessa tempestade, nesses ventos fortes. Veja no verso 38, Jesus, ele se encontrava na polpa do navio, e ele estava dormindo. Sobre o que? Na sua Bíblia, Jesus estava dormindo sobre o travesseiro. Então, mesmo sendo uma tempestade fortíssima, a atitude, a posição de Jesus é de descanso, porque ele não estava
desapercebido. Jesus dormia, mas ele estava no controle. Ele não estava desapercebido da situação, do perigo em que se encontravam os seus discípulos. Meus queridos, a primeira aplicação é que Deus não se encontra desapercebido das nossas situações de risco, das nossas tempestades que enfrentamos, que são perigosíssimas, e que temos a sensação que ela vai nos sucumbir, ela vai acabar conosco. E também temos a sensação que parece que Deus não liga para nós, que Ele não está preocupado conosco, Ele está deixando a tempestade à vontade para acabar conosco. Mas isso não é verdade. O texto vai nos mostrar nas perguntas seguintes e na aplicação que isso não é verdade. Os discípulos constataram isso, essa sensação horrorosa que estamos sozinhos e que Jesus não se preocupa conosco, que Jesus está alheio à nossa situação, que Deus não governa, a ponto de descuidar de nós e de nos deixar perecer. A segunda pergunta, meus queridos, a primeira é feita pelos discípulos e a segunda pergunta é feita por Jesus. Então lhes disse, no verso 40, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Por que sois tímidos? E por que é que vocês não têm fé? Lembra do contexto dessa passagem? Estamos no final do capítulo 4 e no início Jesus está falando, explicando, pregando por parábolas e aplicando as parábolas na vida dos discípulos, a do semeador e as demais. É para que eles estavam tendo agora oportunidade. E o que é que eles deveriam exercer? A fé. Mesmo o fato de Jesus estar dormindo, mas os discípulos poderiam resolver aquela situação. No versículo 39, Jesus desperta, ele está no controle de tudo, não está desapercebido, ele repreende o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Essa tempestade que nós estamos enfrentando, que a humanidade está enfrentando, Deus está no controle, Ele não está desapercebido, ainda que muitos tenham essa sensação, ainda que muitos estejam de forma errada, querendo aplacar, porque chegam à conclusão que é a ira de Deus, por causa dos nossos atos, das nossas ações, e aí as consequências é a peste negra, é os tsunamis, é os maremotos, é a seca, enfim, são os males que vêm sobre os povos, sobre as nações. E para aplacar a ira de Deus, então alguns acabam buscando deuses falsos, tendo práticas erradas, porque acham que dessa maneira, então, vai resolver o problema. Olha, eu quero dizer para você, Deus está no controle. O que você precisa ter
é esquecer de qualquer tipo de paganismo, de sacrifício, de campanha, de qualquer outra coisa, e exercer a fé. A igreja precisa crer, os cristãos precisam crer. Agora, é difícil crer, por isso buscamos alguns paliativos, algumas coisas visíveis, palpáveis, pegáveis, que a gente possa atribuir, dar aquilo e atribuir a nossa fé. É mais fácil do que crer naquilo que não se espera, crer na convicção de coisas que ainda não aconteceram, crer num Deus que em momentos turbulentos ele está calado. O silêncio de Deus, ele não responde. É como se ele estivesse de braços cruzados como um espectador. E nós, pela fé nas Escrituras, nós sabemos que Deus trabalha. Salmo 121, o guarda de Israel não dormita e nem dorme. Então é a angústia do nosso coração, é a falta de fé. Eu elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O salmista, com fé e segurança, ele diz: o meu socorro, o nosso socorro, vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É prático, é simples, mas nós e alguns dificultamos, e aí buscamos amenizar as coisas, os problemas, resolver as crises, buscando outros caminhos que não são indicados por Deus, na fidelidade do texto, na hermenêutica do texto, na exposição do texto. Eles deveriam exercer a fé. Nós devemos exercer a fé. E no tempo, essa tempestade vai passar. O mar, de tão agitado, vai se acalmar. Os ventos fortes, tão rígidos, eles vão se acalmar, vai se fazer bonança. Então, primeira pergunta dos discípulos: não se importa que morramos, que pereçamos? Segunda pergunta de Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Por que sois tímidos, igrejas que invocam o meu nome, que proclamam o meu nome? Por que sois tímidos, pregadores, pastores, que invocam o meu nome? Ah, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra e perdoarei os seus pecados. Ou a gente crê na Bíblia, ou nós vamos viver como crianças, tocando flautas, dançando nas ruas, acompanhando as bandas, nos tornando senhores de nós mesmos, até quando tudo vai bem, porque quando a tempestade vier,
e fugir ao nosso controle. Vamos fazer como os discípulos, vamos nos desesperar. Cadê os líderes da prosperidade que determinam em seus nomes a cura, os milagres, e determinam e colocam Deus contra a parede, porque não existe, se for da vontade de Deus. Eles dizem que têm fé e de determinar a bênção, o milagre, a cura. Mas mesmo Deus trazendo mostrando para nós essa realidade, essa falsidade, esses falsos mestres, eles não vão parar de ter seguidores, porque para esses seguidores falta a eles fé naquele que é invisível, falta fé, são tímidos, são homens, são mulheres de pequena fé. Então eles se associam a uma juntura, a um ligamento da falsa fé, daqueles que têm a falsa fé com os falsos mestres e as suas falsas promessas. A última pergunta, meus amados, é aquela que está no nosso coração. Versículo 41. E eles agora, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é este que até o mar, o vento e o mar lhe obedecem? É Jesus. É o Deus conosco. É o Deus que veio há 2000 anos atrás, na pessoa do seu Filho, para que hoje nós pudéssemos chegar até Ele, com o coração quebrantado, e dizer: Senhor Jesus, recebe-me, recebe a minha vida. Uns diziam para os outros, ficavam maravilhados entre eles: igreja, vamos ficar maravilhados, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós, grandes coisas o Senhor fará por nós. O barco não está à deriva, o barco não está sem controle. Jesus é o general, é o comandante, é o capitão que governa, e nada, absolutamente nada, sai do seu controle. Ele governa com mão e com braço forte e poderoso. Ele governa para o bem dos seus eleitos, da sua igreja, do seu povo. Eu quero orar com você agora. Eu quero orar com você, para que Ele aumente a sua fé, para que Ele te dê lucidez ao seu coração. Pare de brincadeira, pare de brincar com Deus. Firme-se com o Senhor, porque quando a tempestade vier, você pode se desesperar e nem ter a atitude dos discípulos de ir acordá-lo, mas a sua atitude pode ser de pular no mar e submergir nas águas, se afundar nas águas. Então pare de brincar com Deus, ou mude de nome,
Deixe de brincar de ser cristão, de ser discípulo de Jesus, ou vá fazer outra coisa, menos professar a fé daqueles que temem a Deus, daqueles que amam a Deus, e não estão preocupados com mais nada, a não ser fazer a vontade de Deus. Não estão preocupados com a sua própria vida, senão em fazer a vontade daquele que os arregimentou, porque somos soldados de Cristo, e estamos aqui para fazer a diferença, como sal e luz. Então pare de choramingar, pare de reclamar, de murmurar. Seja homem, cresça, seja mulher, pare de ser criança. E eu estou falando isso em amor, para o nosso bem, porque as tempestades, elas vão surgir repentinamente, quando menos esperamos, quando menos a gente espera. A decisão é sua. Diga: Jesus, entra no meu coração, entra na minha vida, entra na minha casa. Vamos orar? Senhor, obrigado pela noite, obrigado por esse tempo de graça, tempo de refletirmos na nossa vida. Quanta coisa temos feito para o nosso próprio prazer. E aí, quando chega a crise, a gente se desespera. Senhor, nós temos que cair em pano de saco, vestir pano de saco, vestes de lamento, tacar a cara no pó, na cinza, nos humilharmos, rasgar o nosso coração e não as nossas vestes, deixar de brincadeirinha de igreja, deixar de brincadeirinha de nome cristão, protestante, evangélico, sei lá o que. Nada disso. Isso não é credencial celeste. Isso é mundano. Isso é do homem. A credencial celestial é a fé, é a graça. Eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o reto Senhor me dará naquele dia, o reto juiz me dará naquele dia. Não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Igreja, quebrantemos o nosso coração, ou os males virão sobre nós, e muitos irão perecer sem graça, sem desfrutar de uma vida triunfante. Pai, guarde os nossos corações. Mais uma vez, aplaque a manifestação desse vírus. Eu não tenho autoridade para falar de onde ele saiu, se por mão do homem. Sei que o Senhor permitiu. Isso não diminui nada o Senhor, porque o homem egocêntrico, o homem ganancioso, é consequência dos seus atos virem esses males sobre eles. O Senhor permanece o mesmo,
santo no seu lugar, trono de glória e todo-poderoso. Então basta nos quebrantarmos e nos voltarmos para o Senhor. Abençoa o teu povo agora. Que o amor de Deus nosso Pai, a graça bendita do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, a consolação, o ensino, o poder do Espírito Santo, seja com todos vós, com toda a igreja de Deus, que está aqui em todo lugar, no nome de Jesus. Amém e amém. Foi bom ter você nessa noite. Que Deus te abençoe. Lembrando para você, no próximo domingo é Páscoa. Então nós vamos ter um culto com uma mensagem de ressurreição. Então venha, convide pessoas, esteja conosco, compartilhe o grupo da nossa igreja, para que a gente possa alcançar o maior número e evangelizar o maior número de pessoas. Tudo que Deus está fazendo, Ele tem um propósito. A nossa igreja, ela comporta de 100 a 200 membros. Ela tem espaço para isso. Mas através da nossa transmissão, a gente pode alcançar muito mais. Então, que Deus te abençoe. Curta, compartilhe. E o mais vai ficar no encargo de Deus. Que o Senhor te abençoe. Tenha uma boa noite, uma ótima semana. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Amém. Até a próxima.